Olá pessoal, nós agora vamos ter mais uma aula de Química e hoje nós vamos estudar aí os processos de separação de misturas, aí, das misturas que nós temos aí, ok? Bom, para começar o nosso estudo de hoje, nós vamos estudar aí a análise imediata. Bom, para iniciar aí nós sabemos que na natureza raramente nós encontramos aí substâncias puras, certo? Então, para nós obtermos aí algumas determinadas substâncias, é necessário usar métodos de separação. Para cada tipo de mistura heterogênea ou homogênea, nós usamos aí métodos diferentes, ok? Então nós vamos começar aqui estudando a decantação. Bom, a decantação é o processo utilizado para separar aí dois tipos de misturas heterogêneas, ok? Então nós vamos começar agora estudando aí o líquido e o sólido em uma mistura, certo? Então nós temos aqui agora uma representação aqui em forma de desenho de um vaso Becker, ok? Com água e barro, água e terra, formando aí uma água barrenta, ok? Logo após, nós temos aqui, nós deixamos aí essa mistura heterogênea em repouso, ok? Por algum tempo, e ela vai então passar por um processo aí de decantação, ou seja, o barro ele vai ficar depositado no fundo do vaso Becker e a água ela vai ficar, a maior parte dela, na parte superior desse vaso Becker, certo? Logo após então, nós despejamos essa água em um outro vaso Becker, ok? E notamos que a parte sólida ela ficará depositada na parte inferior desse vaso Becker, utilizando aí uma baqueta para ajudar aí a água a escorrer no segundo vaso Becker, que nós temos aqui como líquido, certo? Que é a água que nós estamos derramando nesse segundo vaso Becker. Ou seja, a fase sólida ou o barro, por ser mais denso que a água, ele sedimenta-se. Ou seja, ele se deposita aí no fundo do vaso Becker ou do recipiente que nós estamos fazendo a experiência. E a fase líquida, que é a água, ela pode então ser transferida para outro frasco e nós temos aí a separação por decantação de líquido e sólido dessas duas fases, dessas duas substâncias aqui, ok? Essa decantação ela é usada, por exemplo, nas estações de tratamento de água, ok? Somente um esclarecimento aqui, que o vaso Becker ele é usado para dissolução, aquecimento ou medidas pouco precisas aí de volumes de líquidos, ok? E essa baqueta aqui, ela é usada para facilitar o escoamento de um frasco para outro de um determinado líquido aí, ok? Seguindo. Agora nós vamos estudar aí a decantação de dois tipos de líquido, ok? Líquido e líquido. Então nós temos aqui, presos a um suporte, ok? Aqui nós temos o suporte. Nós temos aqui um funil de decantação, ou funil de bromo, ok? Nós temos duas fases aqui, ou seja, nós temos dois líquidos, o óleo e a água, certo? Nesse nosso experimento aqui, nós temos uma torneira aqui embaixo, e nós sabemos que a água e o óleo não se misturam. E nós sabemos que pela densidade a água vai ficar abaixo do óleo, certo? Portanto, nós separamos esses dois líquidos aí através da abertura dessa torneira até que a água se escorra por essa abertura e fique aqui no meu funil de decantação apenas o óleo, ok? E no vaso Becker aqui embaixo nós teremos apenas a água, a fase, né, desse líquido que corresponde à água, ok? Esse funil de bromo aqui para separação, ele é usado então para separação aí de líquidos, ok? E esse suporte aqui é um suporte universal aí de laboratório, ok? Seguindo, o processo de separação por centrifugação, ok? Essa é uma maneira de acelerar o processo de decantação aí que nós temos envolvendo líquidos e sólidos muitas vezes
realizando normalmente com um aparelho aí, que nós chamamos de centrífuga, ok? Então na centrífuga, devido ao movimento de rotação, nós temos aqui um desenho, uma representação de uma centrífuga. Nós giramos essa manivela e através da rotação desses, aqui nós temos dois tubos de ensaio, ok? Algumas centrífugas elas têm mais espaço para mais de 2 tubos de ensaio, ok? E através da rotação, as partículas de maior densidade, por inércia aqui, ok? Elas serão arremessadas para o fundo do tubo de ensaio, ok? Então nós teremos aí um processo de separação através de centrifugação, que nada mais é do que rodar aqui esses elementos que nós teremos aqui nessa centrífuga, ok? Nós teremos 2 fases, uma depositada no fundo e uma logo acima do vaso do nosso tubo de ensaio, ok? Seguindo. Separação por filtração. Bom, essa separação por filtração, ela é utilizada para separar substâncias presentes em misturas heterogêneas, envolvendo aí sólidos e líquidos, ok? Então nós temos aqui um exemplo de filtração simples, ok? Nós temos aqui a baqueta, que nós já comentamos sobre ela. Nós temos aqui um funil, certo? E dentro desse funil nós temos um filtro, ok? Nesse caso aqui um papel de filtro. E aqui nós temos a mistura de sólido e de líquido. Nosso suporte está aqui para o nosso funil. E aqui abaixo nós temos o vaso Becker, ok? E aqui embaixo nós temos a solução filtrada dessa nossa mistura heterogênea. Ou seja, a parte sólida da minha mistura, ela ficará depositada aqui no meu filtro, ok? Dentro do funil. E a parte líquida, ela será escoará por esse espaço aqui do funil e será depositada logo abaixo aqui do meu vaso Becker, ok? Só esclarecendo também que o funil ele é usado para separação de sólidos não dissolvidos em líquidos. Aqui nós temos o exemplo com o filtro, com o funil com um filtro de papel, ok? Nós temos aqui também a filtração a vácuo, ou seja, nós vamos dar um exemplo. Aqui nós temos aqui um funil de Buchner, ok? Um filtro de papel também. Nós temos aqui uma rolha e um Kitasato, que é um recipiente onde vai ser depositada aqui a minha fase líquida dessa separação, ok? Então a água vai entrar aqui, ok? A água ela entra pela tromba d'água, ok? Aqui é a tromba d'água e ela arrasta o ar do interior do frasco, ok? Diminuindo então a pressão interna do Kitasato, ok? O que torna aí a filtração aqui mais rápida, ok? A água vai descer, ou a fase líquida vai descer de maneira mais rápida aqui. Bom, esse funil de Buchner, o Kitasato e a tromba d'água aqui, ok? Eles são usados em conjunto na filtração a vácuo, certo? Nós temos ainda a possibilidade da filtração que envolve mistura de gás e sólido, certo? Ela pode ser feita aí através de um aspirador de pó, por exemplo, ok? Bom, seguindo. A destilação. Nós vamos começar aqui pela destilação simples, ok? Bom, a destilação, então, ela é utilizada para separar cada uma aí das substâncias presentes em uma mistura homogênea envolvendo sólidos dissolvidos em líquidos, ok? E líquidos miscíveis entre si. Então é a separação de sólidos e líquidos de misturas homogêneas. Então nós temos aqui agora uma representação aí de uma destilação simples. Então veja, nós temos aqui logo abaixo nós temos uma chama feita por um bico de Bunsen, ok? Nós temos aqui uma tela de amianto
e nós temos uma solução aqui, água mais sal, ok? Nós temos também o balão de vidro, que é o recipiente que vai envolver essa mistura homogênea. Nós temos aqui o nosso suporte, ok? Nós através da chama que vai aquecer essa minha mistura homogênea, então nós sabemos que a fase do sal, ou melhor, a temperatura de ebulição da água e do sal são diferentes. A água ela vai entrar numa ebulição mais rapidamente que o sal, portanto ela vai evaporar dentro desse balão de vidro. Nós temos aqui uma rolha e um termômetro para nós medirmos aí exatamente a temperatura que eu devo colocar através do bico de Bunsen, ok? Então essa água vai evaporar e aqui em cima ela vai entrar nesse condensador, ok? E vai voltar ao seu estado líquido. Então aqui nós temos uma saída de água quente, ok? Então a água vai entrar nesse... nós temos aqui também uma saída de água fria, e dentro desse Erlenmeyer vai sair depositada a partir do condensador a água apenas na sua fase líquida. Ou seja, o sal ele ficará depositado aqui dentro do balão de vidro, e a água ela sairá e ficará depositada aqui no meu Erlenmeyer, ok? Essa água que nós teremos depositada no Erlenmeyer, ela é chamada de água destilada, ok? Seguindo, já a destilação fracionada, nós temos aqui um exemplo de destilação fracionada. São separados líquidos miscíveis cujas temperaturas de ebulição não sejam muito próximas, ok? Então durante o aquecimento aqui, nós vamos aquecer essa mistura de vários líquidos aqui, ok? É separado então inicialmente aqui o líquido de menor temperatura de ebulição. Ele sobe através do meu balão e ele, medindo a temperatura do termômetro, eu consigo saber exatamente a temperatura que eu preciso para entrar em temperatura de ebulição cada uma das fases ou dos líquidos que eu tenho aqui dentro do balão. Então esse primeiro líquido, ele sobe, vai entrar dentro do condensador e vai ser depositado em um segundo recipiente. Logo após, eu aumento a temperatura dessa minha mistura e subirá então o líquido com a segunda temperatura de ebulição, ok? E eu mudo logicamente o meu frasco recipiente aqui para eu poder coletar então minha segunda fase ou o meu segundo líquido com temperatura de ebulição maior do que o primeiro, ok? Um exemplo prático disso poderia ser aí a água, o álcool e o sal, por exemplo, né? Ou seja, por que destilação fracionada? Porque eu vou conseguir separar mais de duas fases ou mais de dois elementos através do aquecimento dessa destilação, ok? Primeiro, o líquido de menor temperatura de ebulição, o segundo líquido com temperatura de ebulição maior, e ficará depositado aqui apenas o terceiro elemento que eu quero separar nessa minha mistura aqui, ok? Exercício. Bom, considere um sistema formado por água, areia, sal de cozinha dissolvido, limalha de ferro e álcool comum. Indique a sequência mais adequada para a separação dos componentes nesse sistema. Bom, nós temos aqui alguns dados, né? A temperatura de ebulição das substâncias são a água 100 graus Celsius, o álcool comum 78,5 graus Celsius, o sal de cozinha 1490 graus Celsius, ok? Muito bem, pessoal, espero que você tenha compreendido aí como que acontecem os processos de separação das misturas aí nessa aula de química que nós tivemos hoje, ok? Não esqueça de acessar o nosso site www.educamaisprofessor.net. Lá você encontrará
todas as aulas produzidas aqui pelo nosso canal e também algumas outras novidades que você pode encontrar no nosso site, ok? Se você ainda encontrou algumas dúvidas ou quer mandar-nos uma sugestão, escreva para educamaisprofessor@gmail.com, ok? Você pode dar-nos uma força muito grande através dos seus e-mails. Ou então você pode acessar lá facebook.com/educamaisprofessor. Lá também você encontrará nossos vídeos aqui, ok? Bom, não esqueça que as respostas da atividade que nós tivemos nesse vídeo de Química estará aqui na descrição desse vídeo. E também nós estamos postando todas as atividades com suas respectivas respostas lá no site do www.educamaisprofessor.net. Ok? Pessoal, não esqueça de se inscrever aqui no canal, também de dar o joinha e de divulgar aí o vídeo que nós estamos produzindo aqui no nosso canal. Isso nos ajuda a cada vez mais atualizar o nosso canal e produzir mais vídeos para que você possa ter um aprendizado aí consistente e eficiente, ok? Pessoal, ficamos por aqui e até o nosso próximo vídeo.